princípio, Deus criou os céus e a terra. Essa frase simples carrega uma das verdades mais profundas da fé. Antes de qualquer coisa existir, antes do tempo, antes da matéria, antes da história humana, Deus estava presente. Isso nos ensina que nossa vida não nasce do acaso, mas de um propósito eterno. Quando tudo parece incerto, lembrar que Deus é o princípio traz descanso ao coração. Ele não reage ao caos. Ele governa sobre ele. Nada foge do seu controle. Nada escapa do seu olhar. O texto bíblico não diz que Deus precisou lutar ou reunir recursos. Ele simplesmente criou. Isso revela um Deus soberano, poderoso e intencional. A criação não é fruto do acaso, mas da vontade divina. E se Deus criou todas as coisas com intenção, isso inclui você. Sua vida não é um erro. Não é uma coincidência. Há propósito mesmo nos dias difíceis. Há sentido mesmo quando não entendemos o processo. O Deus que cria do nada também cria caminhos onde não vemos saída. Quando a Bíblia afirma que Deus criou os céus e a terra, ela nos mostra que Ele governa tanto o invisível quanto o visível. O espiritual e o natural estão debaixo da sua autoridade. Muitas vezes olhamos apenas para o que está diante dos nossos olhos, mas Deus trabalha além do que podemos ver. Enquanto esperamos, Ele age. Enquanto oramos, Ele movimenta os céus. Mesmo quando a terra parece silenciosa, Deus não está ausente. Ele continua presente, atento e fiel. A narrativa da criação também revela que, antes da ordem, havia caos. A terra era sem forma e vazia. Isso nos traz esperança, porque mostra que Deus não se intimida com ambientes desorganizados. Pelo contrário, Ele é especialista em transformar caos em ordem. Talvez hoje sua vida esteja confusa, cansada ou vazia, mas o mesmo Deus que falou no princípio ainda fala. E quando Ele fala, a luz aparece, a ordem se estabelece e a vida floresce. O caos nunca tem a palavra final quando Deus entra em cena. Se você crê que Deus é o princípio da sua vida, declare agora: glória a Deus. Tudo o que Deus criou, Ele criou pela palavra. Isso nos ensina que a palavra de Deus não é apenas informação, é poder. Ela gera vida, sustenta a fé e transforma realidades. Quando Deus fala, o impossível se move. Por isso precisamos cuidar do que ouvimos, do que declaramos e do que permitimos habitar em nosso coração. Uma vida alinhada à palavra é uma vida firmada na verdade. Onde a palavra governa, o medo perde força e a esperança se renova. Gênesis não é apenas o relato de algo que aconteceu no passado. É uma declaração viva de quem Deus é hoje. O Deus do princípio continua criando novos começos. Onde há arrependimento, Ele cria perdão. Onde há dor, Ele cria cura. Onde há cansaço, Ele cria forças novas. Onde parece haver fim, Deus cria recomeços. Ele não está limitado ao tempo. O Deus que criou tudo continua fazendo novas todas as coisas. Quando entendemos que Deus é o princípio, aprendemos a colocá-lo no centro das nossas decisões. Uma vida que começa em Deus não termina em derrota, termina em propósito. Talvez você esteja enfrentando incertezas, medos ou dúvidas sobre o futuro. Mas, se Deus é o início da sua história, Ele também será fiel até o fim. Confiar nisso muda a forma como caminhamos, como esperamos e como enfrentamos os desafios. Reconhecer Deus como Criador também nos convida à humildade. Somos criaturas cuidadas por um Deus que sustenta o universo. Isso nos livra da ansiedade excessiva e do peso de querer controlar tudo. Quando entregamos o controle a Deus, aprendemos a descansar. Não porque os problemas desaparecem imediatamente, mas porque sabemos em quem confiamos. O Criador não abandona sua criação. O princípio de tudo nos ensina dependência, confiança e esperança. Cada novo dia é uma oportunidade de permitir que Deus crie algo novo em nós. Mesmo quando falhamos, Deus continua sendo fiel. Mesmo quando erramos o caminho,
Ele continua sendo o princípio que nos chama de volta. Oremos. Senhor Deus eterno, nós nos achegamos a Ti com o coração aberto e humilde. Reconhecemos que dependemos totalmente da Tua direção. Ensina-nos a confiar mesmo quando não compreendemos os caminhos, e a descansar mesmo quando o silêncio parece prolongado. Visita as áreas da nossa vida que precisam de sabedoria, renovo e firmeza. Alinha nossos pensamentos à Tua vontade e fortalece nossa fé para permanecermos firmes em meio às incertezas. Que a Tua palavra nos conduza com clareza, transforme nossas atitudes e nos faça caminhar com esperança. Entregamos a Ti nosso presente e nosso futuro, certos de que Tu és fiel em todas as Tuas promessas. Em nome de Jesus, amém. Se você recebe essa palavra como verdade para a sua vida, declare mais uma vez: assim seja. E se essa mensagem falou ao seu coração, curta para espalhar fé, compartilhe para alcançar mais vidas e inscreva-se no canal para caminhar conosco na palavra. Deus te abençoe.